Poxa, a internet não conspirou. Falei de Voltou? saúde mental, caiu a internet. Estava falando, desculpa, a internet caiu aqui, de modo geral, estou na clínica e caiu. Você Só está em que retomando. cidade? Eu sou de Birigui, mesma cidade que o Gustavo. Ah, você tá junto com o Gustavo mesmo. Sou biriguiense. Eu atendo numa clínica diferente, inclusive de um cirurgião plástico, Dr. Milton Hayashi. Mas estarei logo indo aí para São Paulo, que eu vou começar minha pós em neuropsicologia no Albert Einstein. Olha, que legal, parabéns. Estaremos na mesma cidade logo. Você conheceu, ouviu falar de um ex-prefeito daí chamado Renato Cordeiro? Já ouvi falar. O meu pai foi deputado junto com ele, no fim da década de 70. Conheci o Renato. Olha só. Conheci o Mas Renato não conheceu... criança, né? Você conheceu o Birigui já? Não, nunca fui. Meu pai foi aí, quando ele era deputado, foi com o Renato aí. Mas eu nunca estive. Está convidado, então. Obrigado, vai ser uma honra também. Porque o Renato era um homem muito querido pelo meu pai, eu aprendi a gostar dele também. Não sei se ele foi um bom prefeito, eu era criança, eu não sei essas coisas, mas ele era um cara bacana com a gente, pelo menos. Que bom, não, Birigui é uma terra de conterrâneos muito bacanas, modéstia à parte. Legal. E vamos lá, né? Então, você estava falando um pouco de... Você estava falando de suicídio, você estava falando... eu acho que assim, o do pós-Covid, né? Sequela. É uma coisa extrema, eu acho que a gente podia... É difícil medir isso, tá? Outra coisa que você falou interessante da mídia. Veja, nós temos uma impressão, nós temos uma formação cultural e cerebral também, não é só cultural, nós temos uma formação instintiva de buscar a verdade na informação que o outro nos passa. Então, nós estamos sempre em busca da verdade. Quando o outro fala alguma coisa, a expectativa que o nosso cérebro tem é fazer sentido da informação que vem e para que a gente possa usar a informação em nosso benefício. Isso é um instinto muito legal. Porque nós somos bichos que apesar de hoje vivermos todo mundo amontoado, nós somos bichos de bando. Nós somos bichos de bando de 40, 60 pessoas apenas, e que se encontram com os outros bandos para fazer trocas. Tá? Hoje, com a civilização, né, hoje que eu digo de 10 mil anos para cá, nossa espécie tem 300 mil, né? Então 10 mil é muito pouco. Nós vivemos aí tudo amontoado, então não houve ainda nenhuma modificação evolutiva do cérebro, evolutiva do tipo darwiniana, para que a gente se habituasse com esse monte de gente estranha que mora aqui, o meu vizinho, o outro vizinho, a casa da frente, essas coisas assustadoras. Gente que você nunca viu e que você tem que conviver com falar bom dia todo dia. Gente que anda em elevador, né, que encontra com aquele estranho, fala, e agora? Falo bom dia, não falo? Quem que é esse cara, quem que não é? Então, o nosso cérebro não lida muito bem com isso, mas a gente tem que lidar. Então, nós inventamos um processo de negócio, que é uma das coisas é a mídia, por exemplo. A mídia vive de vender informação, ela não vive de vender verdade. Então, às vezes, a gente é levado, por causa desse nosso instinto e de todo esse nosso treinamento social e cultural de que a verdade deveria prevalecer. Quando vem uma notícia, a gente tem uma tendência a achar que é verdade. Isso é muito bom para quem? Somente para quem está vendendo a notícia, não para nós. Porque o cara que vende notícia, ele também sabe, né, de bobo tem muito pouco, eles sabem que o que vende no cérebro da gente é a diferença, então é o contraste. Se todo dia eles derem notícia que está tudo bem, ninguém vai assistir notícia. Eles têm que falar, olha, morreu um, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Tem um dado muito interessante americano, né? Nunca morreu tão pouca gente por arma de fogo nos Estados Unidos. Nunca. E lá o país inteiro é armado. Os bandidos e os mocinhos. É todo mundo armado. E nunca morreu tão pouca gente por arma de fogo. Enquanto no Brasil nós temos 60 mil assassinatos por ano, onde só os bandidos têm arma, os mocinhos não têm arma no Brasil.
Mesmo assim, morrem 60 mil pessoas por ano. Nos Estados Unidos, morrem só 17 mil. É um país 1,5 vezes maior que o nosso. Morre 4 vezes menos. Agora, você vai no noticiário americano, só tem notícia de assassinato. Então, o jornal quer vender notícia chocante para poder vender e ganhar dinheiro. Tá? Então, se a gente nem... Assim, vamos falar de mídia, nós estamos ferrados, na verdade. Porque a gente sempre vai ter uma informação que não é a correta. Tá? Eles estão no papel deles, tá? Eles estão vendendo notícia. Cabe a nós conseguirmos entender esse mecanismo e procurar a fonte de notícia em outro lugar. Tá? Começo por aí. Por outro lado, foi uma devastadora desgraça para o cérebro de todas as pessoas do mundo essa pandemia. A doença não é tão grave e ela foi devastadora para todo mundo. Morreu muito menos gente nessa pandemia do que todas as outras pandemias que já existiram na humanidade, só que o medo nunca foi tão grande. Nós fomos privados sensorialmente da verdade completa. Isso é extremamente assustador por causa desse nosso instinto de buscar no outro. Nós estamos sempre buscando outro ser humano. Quando a gente está em silêncio, sozinhos, a maior parte do tempo nós estamos pensando em nós e em outra pessoa. A maior parte do tempo nós estamos pensando em alguém. E o nosso cérebro é relacional, totalmente relacional. A gente não vive sozinho. Então, quando você é privado de convivência, quando você é privado de informação sobre o outro, você se volta para você e fala, bom, a próxima desgraça é comigo. Eu acho que a pandemia fez isso com a maioria das pessoas. Né? Outro dia eu estava no consultório de oftalmo e a minha máscara escorregou um pouquinho para a ponta do nariz. Nem apareceu a narina. Ela estava aqui, ela escorregou assim. Tinha um paciente no balcão a uns 4 metros de distância de mim. Ele vira para mim e fala, ó, a máscara, a máscara. Obviamente não respondi, você está no ambiente de trabalho, o cliente, você não pode tratar ele como ser humano, você tem que tratar ele como bebê, né? Você tem que, ó, então tá bom, aí você levanta a máscara. Mas assim, o cara estava correndo risco zero. Então ele estava simplesmente exercendo uma tirania cerebral baseado numa mentira, né? Mas um tirano vai no outro e demanda comportamento, obriga o comportamento. E assim, vários exemplos, né? Nós vamos falar de depressão. A depressão, você queria eu vi que você estava na introdução falando que você queria uma opinião psiquiátrica. Você tinha que ter chamado um psiquiatra mais calminho. A gente não gosta, a gente gosta de emoção. Eu tenho umas opiniões que às vezes chocam um pouco, são um pouco ao contrário do que a turma fala aí, né? Não, mas eu acredito que esse choque de realidade que as pessoas precisam, tá? É com emoção mesmo. Uma coisa interessante, qual é a medicação que mais se vende? O tipo de medicação que mais se vende no mundo hoje? Tem alguma ideia? Antidepressivo. Isso, são os remédios para dor e os remédios para depressão, os calmantes, insônia, né? Os hipnóticos e os remédios para ereção. Tá? Então, como é que nós podemos olhar para a humanidade e para o mundo um segundo e olha, será que o nosso cérebro é tão doente assim? Será que a natureza, nós somos descendentes de 4 bilhões de anos de história e só a nossa espécie que é capaz de criar lives, telefones, satélites e ir para a Lua. Só até viagens espaciais, né? Que Jeff Bezos já até levou pessoas para o espaço. Passear no espaço. Será que esse cérebro é tão doente assim, que a coisa que mais tem que vender é remédio para o cérebro? É verdade. Algo está errado aí. Tá? Então eu acho que está errado a definição de depressão.
Agora eu sou formado numa escola em que é super, como chama? Tinha um nome lá que eles falavam, aqueles tontos. Bom, é serotonina. A serotonina está baixa. Dopamina, né? Você nem sabe onde está a serotonina, não sabe como funciona direito o equipamento serotonérgico do cérebro. O cara faz uma substância, quer dizer, faz uma hipótese que está faltando um neurotransmissor, serotonina. Né? Aí então ele inventa uma substância que impede que a serotonina seja reabsorvida na sinapse. Então ele acredita que a serotonina sobra na sinapse, ela vai para o outro lado e vai se encaixar no receptor, e aí acabou a depressão. Onde? Em qual química? Então, a sua primeira live foi sobre fé. Tá? O psiquiatra é um homem de fé quando ele fala isso. Que dando um antidepressivo, sobrando mais serotonina na fenda sináptica, vai a serotonina chegar do outro lado e o cara vai ficar bom. Isso é pura fé. Ele acredita, porque não é verdade. Metade dos pacientes que tomam antidepressivo não respondem antidepressivo. A outra metade só vai responder se estiver tomando vitamina D, que é um hormônio de ação cerebral. Quer dizer, será que foi a vitamina D? Será que foi o antidepressivo? A indústria, assim, as pesquisas, quando eu fiz a residência médica de psiquiatria, nossa, era um antidepressivo por dia que era lançado. Olha, novo, não sei o quê, esse aqui, e agora esse outro. Todos fazem a mesma coisa. Mas, não, esse aqui é melhor, porque esse aqui, não, esse aqui é melhor. Acabou isso aí. Tinha um dinheiro enorme essa indústria. Sobrava, os caras me levavam a almoçar todos os dias. Doutor Marcos, vem aqui, porque o meu antidepressivo é melhor. Tarará. Bom, acabou. Não tem dinheiro mais para isso. Por quê? Porque não funciona nada. Eu tenho pacientes e amigos que tomam antidepressivo e que realmente funcionam. Mas Sim. é uma minoria enorme, enorme. Então precisamos tentar entender o que é depressão e por que ela tem que ser tratada como um remédio. Né? O ser humano é relacional, o ser humano é biológico, o ser humano é descendente de toda a história natural do planeta e do universo. Nós temos que encontrar com as outras pessoas, nós temos que encontrar um parceiro de amor, nós temos que ter descendentes e ter amor e cuidar dos nossos descendentes, e nós temos que fazer trocas, né? A gente tem que ir em busca do alimento, em busca da sobrevivência, e às vezes uma busca direta, às vezes uma busca por troca. Que mais? Mais nada. Só que na natureza isso aí se encaixa muito bem, esse modelo. Quando a gente tem a invenção da agricultura, que provavelmente eles acharam que era o máximo aquilo. Agora vamos crescer a comida num lugar específico, vamos colher essa comida e nunca mais vamos precisar procurar comida. A ideia era boa, né? Só que a ideia criou a desigualdade. Porque chega um cara lá, não, olha, Deus falou que essa terra é minha, então todo mundo que mora aqui, todo mundo que planta aqui, me deve obediência como deve obediência a Deus. Você tem o faraó que é assim, você tem o rei que é assim. Qualquer título de dono de terra é Deus que pôs ele lá. A turma vai lá, eu não vou brigar com Deus, pelo amor de Deus. Então eu vou obedecer, eu vou abaixar a minha cabeça, eu vou plantar, trabalhar, pegar uma parte para eu comer e vou te dar o resto. Então a gente cria uma coisa chamada desigualdade social. Muito interessante a desigualdade social se ela tivesse limite. Se o status fosse uma coisa com limite. Né? O nosso cérebro está em busca de status o tempo inteiro. A busca de status pessoal e a busca de status no outro para ver quem é o outro. A medida de status, cerebralmente falando, está em 230 milissegundos. Menos, até menos. Menos de 200 milissegundos você percebe o status do outro ser humano. E a partir desse status você se classifica hierarquicamente. Todo bicho faz isso. Qualquer bicho faz isso. Agora, se você tem um status inventado, que é o chamado status econômico, vamos chamar assim, e você tiver
esse cara que tem o status econômico tiver um poder suficiente para realmente não deixar você se manifestar, não mostrar o resto do seu status, simplesmente você ter que subjugar, você acha que o cara vai se sentir bem? Que cérebro que vai se sentir bem numa situação dessa? Nenhum. O cara tá acuado e não tem por onde correr. Porque o bicho acuado corre. Se você tá acuado num escritório, que você é o funcionário, você está sentado numa cadeira, você não tem por onde correr. Você tem que ficar lá e aguentar, porque é a única maneira que tem de você levar comida para sua casa. Aí você vai suprimindo desejos, suprimindo vontades, suprimindo frases, suprimindo ideias, suprimindo, e vai se comparando sempre com o de cima. Nossa, eu não sirvo para nada. Puxa, como ele me dominou facilmente. Nossa, que coisa difícil. Eu vou ficar aqui porque eu não sirvo para nada, porque eu não sou ninguém, porque eu não mereço mesmo. E aí a cognição dele vai indo para baixo. E aí a produtividade cai. Aí chega o RH e fala, poxa, moço, você não está bem, hein? Você já foi procurar um psiquiatra? Porque eu acho que você está deprimido. Aí o cara vai no médico e fala, nossa, é verdade, eu estou doente. Porque aí, coitado de mim, vai ao médico. Aí o médico, brilhante, não, temos aqui uma substância fantástica que faz aumentar uma coisa chamada serotonina na fenda sináptica e você vai ficar excelente e vai dar tudo certo. Vai lá, toma um antidepressivo. Aí, não, só que demora um mês para fazer efeito, hein? Ué, mas como assim um mês? Não, peraí, não é assim que toma e já fica bom. Um mês para fazer efeito. Ah, é? Puxa, mas vou... Tá bom, então vai. Aí na primeira semana tem tontura, pouco de diarreia, um certo desconforto gastrointestinal, aí dá dor de cabeça. Não, mas tá indo só, tá tudo bem. Se tá acontecendo isso é porque tá funcionando. Vai adiante. O cara vai trabalhar e fala, nossa, além de tudo aquilo, eu ainda tenho que, ainda me passando mal com esse remédio. Mas aí todo mundo, você está deprimido, coitado, é verdade. Então, deixa que eu faça essa parte do seu trabalho. Peraí, não, olha, relaxa um pouquinho para lá. E o cara vai ficando e vai servindo para casa, sempre nada. E o antidepressivo, depois de um mês, está lá, aumentou a serotonina. Legal. Aí o cara dá uma animadinha, fala, nossa, animou. Acho que esse negócio é bom, hein? Por quê? Porque ele acorda, ele consegue fazer as atividades automáticas, ele consegue voltar para o trabalho, aí o chefe vai e fala aquela monte de idiotice, ele consegue ficar quieto, fala, nossa, estou melhorando. E ele volta no outro dia, ele volta, daqui 6 meses o antidepressivo, que no começo fez ele emagrecer, nossa, ele ficou contente, diminuiu o cigarro até, diminuiu um pouco, ele bebia um pouco, parou, diminuiu, falou, nossa, estou me sentindo, nossa, esse remédio é bom mesmo. Aí depois de 6 meses, ele está em sobrepeso, ele está com o cérebro funcionando num trilho, aí ele não aprende, nada é muito bom, mas também nada é muito ruim, porque o neurônio dele está ali, enquadradinho, e ele vai na vida fazendo aquele caminho, é isso mesmo, a vida é isso. Nossa Senhora, Natália, como é que a gente pode achar que isso é um ser humano? Como é que a gente pode achar que isso é uma doença, que isso é uma medicina? E a gente entra nesse raciocínio e todo mundo faz esse raciocínio. Todo mundo quer uma receita de Rivotril. Eu nem faço receituário azul. Porque todo mundo, se eu fizer um receituário azul, vai ter uma fila de gente, parente, amigo, paciente, irmão do paciente, tio do paciente, mãe da paciente, todo mundo aqui, daqui até o Parque de Ibirapuera, eu moro aqui a 5 minutos do Parque de Ibirapuera, vai uma fila daqui até o parque, de gente esperando para pegar uma receita azul de benzodiazepínico, do Rivotril ou qualquer um outro desse. Isso é um ser humano de verdade? Isso é medicina? Isso é diagnóstico? O que é isso? Isso é uma doença social, na minha opinião. Eu ia até complementar, doutora, eu vejo muito que é muito confuso isso, né? Quando eu recebo no meu consultório, o que eu analiso muito é que muitas vezes o paciente vem com um diagnóstico de transtorno depressivo, às vezes até transtorno depressivo maior, né? Com ansiedade generalizada, transtorno de pânico,
E na realidade, tudo aquilo só começou porque ele estava fugindo da realidade. Vamos pegar e vamos trazer ele para a realidade de novo? Né? Vamos viver, né? Eu não sei, eu tenho muito um conceito de que depressão é um excesso de passado. Pessoas que ficam carregando muita coisa velha, sabe, defunto. Eu sempre falo, desenterra o defunto, pelo amor de Deus, e joga fora, né? Porque quando você limpa toda aquela bolsinha, você solta tudo aquilo que está na sua mochilinha atrás das costas, fica leve. Viver se torna prazeroso, se torna leve porque tem que ser. Não faz sentido. Né? Então, assim, eu vejo que é fuga. E o problema é que a gente entrou nesse isolamento e as pessoas estão fugindo mais ainda. Elas não têm nem a quem recorrer. Antes você tinha com quem conversar, né? O nosso tema é depressão na pandemia, então eu falei da parte que eu acho de depressão, vamos falar como é que a pandemia piorou isso. Eu acho que tem que ser um pouco didático para a turma aí. Uhum. Então, aquele nosso paciente da historinha que eu estava contando, ele em algum momento aconteceu o quê? Falaram que ele tinha que trabalhar em casa e que os filhos dele não iam mais na escola, que iam ficar em casa o dia inteiro com ele. E pela primeira vez ele encontrou com a esposa, depois de uns 10 anos, na mesma casa, morando na mesma casa. Ele falou, você mora aqui ainda? Pois é, estamos aqui. E aí a convivência forçada, ela é extremamente desconfortável, e a ausência forçada é extremamente desconfortável. Porque o que acontece? Tem o George Carlin, que é um comediante americano, né? Ele tem um dos dizeres em inglês, mas o resumo é assim, você também não gosta do seu trabalho, não sei o que lá. Existe um grupo de terapia para isso, chama bar. Vai pro bar, né? Ele estava certíssimo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós precisamos, uma coisa que nos livra dos males mentais, dos males de relacionamento, é o grupo social de apoio. Isso. Grupo social de apoio. Quem é o seu grupo de referência? Quem são as pessoas que você tem afeto e que você gosta de dar risada junto, gosta de falar sério junto, gosta de comer junto, gosta de passear junto, e não necessariamente a sua família nuclear. Então, quem é esse grupo de sociabilização? Isso aí é um grande protetor social. E a pandemia proibiu isso. Então, você teve um monte de gente que teve que refazer a sua ideia de casamento, a sua ideia de paternidade ou de maternidade. Um monte de gente não suporta os próprios filhos, né? Porque hoje todo mundo pode se reproduzir, não é que nem na natureza. A natureza, ela não é todo mundo que se reproduz. Você viu lá no meu vídeo do Dia dos Pais. Tem um monte de homem hoje que é sortudo, porque já que só pode um homem para cada mulher, o cara que é um bobo, sobra uma para ele, porque tem mais mulher que homem no mundo. E ela vai ficar, não, eu vou ficar para titia. Não vou, eu vou lá e caso com o Bozo. E ela casa com o Bozo, tem os filhos com o Bozo, e aquela desgraça, ninguém gosta de ninguém, aquelas crianças que ficam largadas, que o cara também não suporta, porque a criança é filha dele, vem com o gene bobo dele. Então, ele não consegue, a criança não consegue, ninguém consegue. Então, nós temos essa reprodução assistida, e não é assistida pelo laboratório, é assistida pelo nada. Né? Todo mundo pode ter filho. Então, não, porque é de Deus. Né? Deus está olhando lá e dando risada da sua cara quando você fala que é dele. Entende? Ele tem princípios, ele tem princípios muito mais elevados do que esses. Né? Então, a vida é sagrada, a vida é não sei quem, então isso pode, tem que proteger. Não, tá bom. Então, aguenta a consequência dessa proteção, que é essa desgraceira aí. Ninguém se suporta. É óbvio que deprime mais na pandemia? Sim. De quem que dá dó enorme? Dó enorme. Das crianças em formação. Então, o que você vai ver no seu consultório daqui 10 anos são os jovens de hoje. Porque eles ficaram 2 anos sem conseguir desenvolver a personalidade de maneira correta. E os jovens que eu estou falando, de 3 a 10 anos, esses vão se ferrar enormemente. A turma de 11 para cima, um pouco menos.
que o cérebro já tem modificações de entendimento abstrato a partir dos 11 anos, que já é melhor, né? Mas o cérebro só termina de formar aos 25, a personalidade só termina aos 15, 16, então de qualquer maneira nós temos, e todo mundo tomou uma ferrada, mas a turminha que está formando as ligações básicas, né, de 2 anos de idade até 10 anos de idade, esses caras daqui 10 anos, eles vão ter de 12 a 20 e vão estar todos fazendo fila no teu consultório, porque vai faltar um monte de coisa, vai faltar algumas peças e ninguém vai saber onde que põe. Tá? O e aí efeito, ou seja, né, doutor, nem não te cortando, mas o efeito colateral do agora, a gente vai enxergar daqui a um tempo ainda, o efeito maior, né? Vai. Eu estava lendo esses dias uma coisa, eu estou estudando uma substância muito interessante chamada psilocibina. Depois a gente um dia pode até falar disso numa outra live. Mas só para mas a psilocibina é uma substância que desliga o piloto automático do cérebro, tá? Então, o piloto automático é o seguinte, quando a gente está... vamos chamar assim, uma maneira mais fácil da turma entender, é aquilo que você chama de eu. Isso é o piloto automático. Então, o eu, quando ele está parado, sozinho, quando eu estou sozinho, você está sozinha, Natália, na sua casa lá, sua cabeça passeia por uma série de assuntos, passeia por outras pessoas e passeia muito pela gente também, né? Então a gente se cobra, por que que eu não fiz daquele jeito? Por que que eu sou assim? Por que que eu não posso tentar ser daquele outro jeito? Aí a hora que por que que o outro pensa, será que o outro pensa de mim? Como é? O que que estão achando do que eu fiz? Aí você vai para o meio no outro dia, né? E aí você reage. E aí tem as coisas que você faz, tem as coisas que você não faz, as coisas que você acredita, as coisas que você não acredita. E a autorreferência é extremamente importante. Então você vai se baseando nas suas memórias vividas, das suas experiências vividas, naquilo que você acha que você tem de importância no mundo, aquilo que você acha que se diferencia do mundo, e você vai caminhando com essas coisas. Então esse piloto automático, ele é o responsável pelas ruminações depressivas, pelas crenças, eu não sirvo para nada mesmo, eu sou ruim mesmo, puxa, eu faço aqui, as pessoas não gostam de mim mesmo, que é uma mentira horrorosa. Então, quando você dá essa substância psilocibina, você desliga esse piloto automático, que é o que o cara faz se sentir ele. Mesmo o deprimido se sente vivo, puxa, eu sou um deprimido, eu quero me matar, eu quero sofrer, eu sou... Aquilo dá importância para ele, a dor dele é que define ele. Então ele se apega naquilo e vai, porque é o que ele tem. É a boia que ele tem, é como ele se diferencia dos outros. E a gente quer sempre se diferenciar, quer sempre se mostrar quem sou eu. Mesmo que o eu seja triste, chorando, cabeça para baixo, mas é ele. Aquele é o deprimido. Então é um método de diferenciação, um método de exacerbação do eu. A hora que essa substância desliga são quatro pontos no cérebro, desliga isso e a psilocibina ela ativa o cérebro inteiro, faz ligações que nunca existiram antes e desliga o piloto automático. Olha, vai ser a revolução da psiquiatria, pode ter certeza. Claro, não vai servir para 100% das pessoas, mas os trabalhos que estão sendo feitos são brilhantes, com depressões intratáveis. Você desliga a autorreferência do sujeito, depois liga de novo, ele organiza as memórias de uma maneira melhor. Aí você vai lá, desliga de novo, liga de novo, ele reorganiza de novo. Daqui a pouco ele está enxergando o mundo sem precisar de tanta autorreferência. Aí ele vai olhar para o céu e vai achar bonito de novo, aí ele vai olhar para o passarinho e vai achar bonito. A gente faz o cérebro voltar um pouco a funcionar como quando a gente é criança. Quando a gente é criança, é tudo novidade. E o mundo é um tesão. Você fala, nossa, que legal, sai correndo, pega no cachorro, e pega no gato, e vai naquela planta vermelha, e quer subir na árvore. Porque tudo não se importa com o que os outros pensam, né? Não, fala que isso, fala não tá nem aí, tá nem aí. A gente vai sendo reduzido pela educação, tanto pela formal, né? Por exemplo,
Você é psicóloga, eu sou médico. A gente podia ter sido, com 17 anos, a gente podia ter escolhido outra coisa. Qualquer coisa. Nós escolhemos medicina e psicologia. Hoje, eu com 53 sou médico. Eu só sou isso. Eu podia ter sido tanta coisa. Então eu fico reduzido pela educação formal. Eu quis dar esse exemplo para a gente entender o deprimido. O deprimido tinha lá um monte de... Quando ele, porra, tá tudo bem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gosto daquilo, eu gosto... Mas aí foram tirando. Ó, você só pode sentar na sua cadeira, olhar para frente do seu monitor e teclar 8 horas por dia. A minha vida é só isso? Nossa, mas não era. Bom, agora é. Você tem que ser uma pessoa responsável, você tem que ser um homem de direito, você tem que ser uma mulher multitarefa que cuida dos filhos, trabalha e faz aquilo e faz o outro. E o cara, não, você tem que ir lá e reduz. O cérebro trava naquela redução e vai caminhando. Eu acho que a gente tem que olhar as doenças mentais desse jeito. Então, por isso que eu falo que as crianças vão se ferrar, porque elas estão trancadas, sem ninguém. Né? Agora está um pouco melhor, mas enfim, eu vi minhas filhas. Depois você dá uma olhada, eu fiz um vídeo com as minhas filhas, no meio da pandemia, no ano passado. Eu até preciso fazer a segunda versão agora com o fim, né, que elas voltaram para a escola, e talvez eu faça a segunda versão. Dá uma olhada, foi interessante a visão delas. A minha mais nova estava acabada. Acabada, tinha 13 anos, 12 anos. Acabada, eu quero ver minhas amigas, eu quero encostar nas minhas amigas. Não pode abraçar, não pode falar, não pode encontrar, não pode não sei o quê. Ela estava desesperada em casa. Eu tenho uma de 7, né? Uma única de 7, imagina, né? Como é que ela ficou? No processo de alfabetização, não aprendeu, a gente teve que correr, né? Em 44 dias ela foi alfabetizada com muito estímulo, muita intervenção. Foi um processo até assim, fala que tem que ser digno de uma live, tudo que aconteceu ali. Mas ela sofreu demais, com autoestima, com tudo, com readaptação, com tudo, com rotina. A rotina acabou, né? Não tem mais. Trocas do dia pela noite. Foi terrível. É difícil, né? Você falou a palavra autoestima, que é uma coisa bem legal, que é justamente como a gente vê o nosso status, né, que é a medição mais importante para o ser humano. E como é que é a formação da autoestima? Eu sou uma pessoa, vou ao meio, sou uma pessoa relacional, só funciono em relação, que é isso o ser humano, vou à relação, mostro o que eu sou, e aí quem está do outro lado, quando me aprova, me acolhe, eu imediatamente subo de autoestima. Quer dizer, tenho estima do outro, a auto sobe. Vou ao meio, me manifesto, e o meio fala, não, você não, a autoestima despenca. Se você priva o cérebro informação, filhinha de 6, 7 anos, tira o meio, quem vai dizer para ela da estima dela? Os pais têm pouca capacidade, porque é com par da mesma idade. Exato. A autoestima é dada por par da mesma idade. Se ela não tem ninguém, não tem outra, não tem irmão, não tem o primo, não tem a turma da escola, ela fica sem o feedback de que ela é uma pessoa que funciona na sociedade dela. Autoestima, tchum. Cai, é verdade. É verdade. E aí a gente tá um monte de criança, né, sem autonomia. Nossa, realmente está muito difícil. Se eu contar todo o cenário que eu estou recebendo, adolescentes se automutilando. Opa, bem, sim, tem um caso perto de mim, de uns indivíduos que me contam isso, de um familiar. Puxa, é muito, muito ruim. Quer dizer, o cara não consegue ir ao meio, ele não acredita na aceitação do meio, nenhum meio, não se acha. Ele ataca a si mesmo. A automutilação é muito, muito esquisita, né? Mas começa a encontrar prazer, né, nisso. E aí isso começa a virar um comportamento habitual. Aí já tem também, obviamente, outros fatores, né? Paternos, maternos, aí falta de acolhimento do núcleo, né?
Falta de acolhimento aí é pior ainda, porque o cara se vê sozinho num mundo absolutamente hostil. O mundo é hostil, pessoal. O Freud falou muito isso, né? Nós temos que deixar de ser as crianças que sempre fomos, encarar a vida hostil tal como ela se apresenta. Ele falava isso, é educação para a realidade. Isso é uma frase do Freud. Então, temos que entender isso. É hostil, mas é o tesão também. Puta, a criança quando encontra outra, o prazer que elas têm de brincar. A gente quando encontra alguém que gosta, quando a gente está relaxado, a gente também tem o prazer de encontrar aquela sensação gostosa da presença do outro, aquela ocitocina que transborda, fala, nossa, que delícia, que eu tô aqui com meu primo, com meu amigo, com a minha amiga, com a minha namorada. Pô! É verdade. Nós somos bichos de sociabilidade. De relacionamento, é verdade. Sabe, você pega o nosso governador, um indivíduo que é esquisito, um homem esquisito. Pergunta para as mulheres que estão aí, quem que quer transar com o Dória? Conta para mim. Aquilo é macho, aquilo é homem. E fala, nossa, que homão, pesudo. Não tem isso aí. É um cara esquisito, esquisito. Ele determinou a nossa vida. Pode sair, não pode sair. É o rodízio do carro, é não sei o que, o rodízio não sei o que lá. E agora põe a máscara, tira a máscara. O cara já pegou Covid 100 vezes. Está vacinado 42 doses. Não adianta, não funciona, porque o homem não é homem, é um bicho esquisito, corrompido por essa história social que nós temos. E esse é o bicho político que nós temos hoje. É um bicho corrompido na fundação humana. Nietzsche falou no fim do século XIX. Não sou eu, Marcos Lago, que está falando. O poder foi tomado pelos fracos. Vocês vão se ferrar tanto no século XX, o Nietzsche falou. Ele previu as milhões de mortes do comunismo, ele previu a Segunda Guerra Mundial, ele previu tudo. Mas ele morreu em 1900. Ele falou, eu não vou ver esse troço. E falou, deixa eu ir embora daqui. Realmente. E realmente, a gente, quando você falou de paz, né? A gente começou a ter que conviver, né, com os problemas, quando você isola. E eu falo, gente, que impressionante. Eu aproveitei tanto o isolamento para poder conviver com a minha família, para ficar mais com a minha filha, né? E o que eu mais ouvi foi assim, o quanto foi ruim estar com a família para poder ter que encarar a realidade e ter que começar a resolver os problemas, porque se colocava tudo debaixo do tapete. Né? E agora a gente tem que começar a resolver, porque a família a gente não escolhe, a gente convive, né? A gente aprende a conviver com ela, né? Vai se adaptando, essa é a grande verdade. Então, mas agora os amigos você escolhe, né? Então você pode entrar em contato com amigo, que você tem afinidade, mas e a família? Família é complicado. Gente, minha família tá assistindo, é vocês mesmos. Inclusive, minha irmã tá online, ela perguntou, né? Ela perguntou pra mim, eu falei, Grace, você assiste que vai ter um psiquiatra, vai ser um psiquiatra. Ela falou assim, depois, quando terminar a live vai ter receita de medicamento. Olha só, minha irmã foi a primeira da receita. Não, vai ter sorteio. Vai ter sorteio de receita médica? Eu falei, vai. Fica até o final que vai ter. Uma de cada cor, a branca, a azul e a amarela. Fica agora tranquila. É a amarela, que é o top. Vamos dar Ritalina para todo mundo, né? Vamos dar Ritalina. Quer ver que vai pegar mais a Ritalina agora, viu? Porque as crianças não estão aprendendo. Exato. Então aí, vamos falar de depressão infantil ou de transtorno mental infantil. Aí a criança se vê lá com pais destrambelhados, que não gostam dela, não gostam deles mesmos. Aí tem aqueles amigos na escola que é tudo mal criado também, tudo uns terroristas, quebram tudo, não tem respeito pelo professor, ninguém abaixa a cabeça para ninguém, todo mundo tem razão. Todo mundo tem pode falar o que quer, pode ser o que quer. Aí a criança, você está com problema de prestar atenção aí, ó. Mas isso aí é remédio que precisa. Nós vamos estimular o seu cérebro com uma cocaína industrializada, que é isso que é a Ritalina, cocaína industrializada. Ué, é o que a cocaína faz, ela faz a mesma coisa, age na mesma, só não age tanto no centro dopaminérgico, mas o resto é isso, é hiperatenção, hiperfoco.
a criança fica lá. Não consegue fazer mais nada. Hiperatividade, o que é isso? O que quer dizer isso? Criança que não sabe brincar, que não tem limite, que não aprendeu a brincar com o pai e com a mãe. Você sabe quem dá limite físico, de brincadeira de violência? É o pai. É verdade. O pai pega a criança, joga pra cima, abraça, faz cócega, enrola, faz um bolinho e não sei o que lá, e prende. A criança lutando com o pai, ou depois entre irmãos, quando tem também as brincadeiras mais físicas, elas aprendem até onde dói, até onde não dói, aonde está o limite do corpo, onde está o limite da dor. Isso é o início. Depois disso vem a dança. Quando você dança com alguém, e eu treinei minhas filhas a dançar desde que elas nasceram, para entender quando eu giro elas, e onde elas têm que parar, que mão que elas têm que me dar para eu pegar de novo e trazer na dança de novo, e levar para um lado e levar para o outro. Você treina ritmo, você treina respeito, você treina percepção do outro. Tudo isso começa nas brincadeiras de agarrar de criança, de o pai jogar para cima. E depois você vai para a dança, e depois você leva isso para a vida. É verdade. As crianças nascem, você põe na porra da creche, dá na mão da empregada e pronto. Que você quer que ela aprenda português, matemática e francês, treinando na creche ou com a empregada. Como? Que ela não seja violenta, que ela entenda os limites do corpo dela. Como se ela não teve o pai, se ela não teve a mãe? Como? Me conta. Que natureza é essa? Depois vão lá, não, a criança é doente. Como assim? Mas você cuidou? Você criou igual bicho normal? Ah, não, eu criei como bicho civilizado. O que quer dizer isso? Jogou num lugar que não tem ninguém que ela gosta. E largou ela para aprender o nada na selva, sozinha. Vai aprender o quê? Realmente. Realmente. Quem passa a cultura? Quem passa a cultura é a mãe. Ou é a creche ou é a empregada? É a mãe, não é babá que passa a cultura. A mãe tem a genética do filho. E olha, na nossa família a gente funciona assim. Olha que gostoso que a gente é. Né? Nós somos italianos na minha família. Então minha avó, olha, a gente funciona assim. Meu avô, a gente funciona assim. Ó, vem cá, me ensinava a engraxar o sapato. Minha avó me ensinava a fazer pizza. Entendeu? Meu avô me ensinava a ir lá encapar a goiabeira. Tem que pôr um papelzinho em volta da goiaba, porque senão dá bicho. Pô, é isso que você tem que aprender. Você tem que aprender com o seu parente. É a referência, né? A primeira referência que a gente tem. Eu tô imaginando por isso que eu descobri. Eu falei, ele deve ser italiano. Por isso que eu me dou bem com o Gustavo. A gente brinca, o Sabione e o Lago, a gente dá muita risada junto. Eu tô imaginando você criança e toda aquela italianada gritando, né? Nossa, porque claro. italiano não fala, ele berra, né? Exato. Se tiver falando baixo é porque ou tá com dor de garganta ou aconteceu alguma coisa. Hoje vai gritar. O conselho tutelar tá na porta da tua casa. Não pode, Júlio, não pode. Mas perfeita a tua fala. E aí, assim, até aproveitando para pegar um gancho, porque assim, quem não conhece os critérios diagnósticos, né, que a gente consegue definir, sim, que aquela pessoa tem um transtorno depressivo. Não é porque eu estou triste que eu estou depressivo, não é porque eu tenho um sintoma isolado que eu estou depressivo. Existe, que as pessoas precisam entender, eu sempre digo isso no consultório, você precisa ter enquadramento através do nosso DSM-5, né? Você precisa estar dentro dos critérios diagnósticos, você precisa ter o tempo dos sintomas, das características ali prevalecendo, né, para ter o diagnóstico. E a história de vida tem todo um conjunto para se dar esse diagnóstico, para chegar nesse diagnóstico. Não é uma coisa tão simples assim, né? Mas, até a própria Elizabeth Kübler-Ross, eu estudei tanatologia, né? A ciência da morte, e a gente sabe que uma das 5 fases do luto é a depressão. E hoje o que as pessoas têm passado muito é o luto. Né? Como conviver com essa fase da melhor maneira possível aí dentro desse contexto, que você está isolado, que você está restrito e que você ainda está perdendo pessoas que você ama muito, porque a gente está vendo famílias sendo desfeitas, não é uma pessoa falecendo,
Eu tenho perdeu o pai e a mãe, a amiguinha da minha filha da escola perdeu o pai nas férias. O vídeo institucional era ela soltando o balão pro pai no céu, né? Então, assim, minha filha, como tem uma compreensão de morte, para ela, ela entende de uma outra forma. Mas a nossa cultura, ela preza extremamente a matéria. A gente precisa ver, né? A gente precisa estar... A reação de luto é um instinto, tá? Todo bicho que perde um outro bicho sente. Alguns bichos sentem mais, uns têm mais memória do que outros. Por exemplo, elefantes, né? Que eles têm um cérebro enorme e uma memória fantástica. O bando de elefantes, que normalmente é guiado pela elefanta mais velha, ela tem que andar, às vezes, na África, 150 quilômetros de um lugar que tem água para outro lugar, quando tem a época de seca, né? E aí, nesses caminhos, às vezes, a elefanta-chefe, ela desvia um pouquinho e vai até o cemitério de ossos dos antepassados dela para apresentar os ossos para os filhotes de elefante. Todos têm que passar a tromba nos ossos. Então a cerimônia de culto ao morto, ela é da natureza. A gente fica achando que inventou 3, 4 palavras, 2, 3 telefones aí, nós somos fantásticos. Não, a gente continua um bicho da natureza. Então, quando o ser humano, ele tem um cérebro extremamente potente, uma memória fantástica, e quando a gente perde alguém, que a gente faz uma ligação de amor, de afeto, de história, nós temos uma reação absolutamente instintiva, fisiológica, que chama-se reação de luto. Que a gente pode pôr com depressão? Pode, hoje em dia chama de depressão. Mas reação de luto é reação de luto. Morreu alguém que você gostava. Você nunca mais vai encontrar, você nunca mais vai falar. Aquela pessoa vai desaparecer, vai sobrar os ossos. E você vai ter que parar. A reação de luto é uma reação que faz você parar. Olha para a sua vida. O que você está fazendo? Olha como que acaba. É assim que acaba. Você podia ter evitado essa morte, você fez alguma coisa que essa morte é culpa sua, porque tem esse pensamento, e é um pensamento genuíno. Se você perde um filho, fala, porra, onde é que eu errei? Se você perde um irmão, fala, puta, será que eu podia ter ajudado o meu irmão? Sim, esse pensamento é verdadeiro, porque é verdade. Às vezes você pode ajudar o outro. Às vezes não. Às vezes é uma dor, a dor da ausência. A dor de não mais pôr aquele prato na mesa para sentar e fazer o macarrão que aquela pessoa gostava. Vai acontecer sim, e você tem que parar para pensar, por quê? Como é que eu vou lidar com a minha vida daqui para frente? O que é que eu vou fazer de melhor? Então a reação de luto ela é paralisante, e ela tem que ser. Ela é assustadora, tem que ser. Ela é muito triste, tem que ser. Para você fazer um balanço, para você repensar, tomar novas atitudes, tentar mudar a estratégia para que algo melhor aconteça. A natureza não é boba. A gente não tem luto, eu estou tristinho porque minha avó morreu. Não. Você morreu e agora? Agora você repensa toda a sua existência. A reação de luto, eu acho ela, apesar de muito triste, ela é uma reação lindíssima. Eu de também. Proteção e de comunhão, e de percepção do amor, e de percepção da falta, e de percepção daquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer. Então é uma reação que eleva a gente. De ressignificar, né? E por isso a gente cultua nossos mortos, e não só nós, elefante também. Você tem que cultuar a sua história, a sua origem. Você não sabe para onde você vai se você não sabe de onde você veio. Realmente. É verdade. E o bom, quando você fala que o processo é lindo, as pessoas soam até estranho, né, para as pessoas, mas para mim também, porque a minha história com a morte ela já é antiga, eu trabalhei 8 anos numa funerária, só para você entender. Não, então, você tem uma experiência, né? Era o sonho da minha vida de criança. Minha mãe olhava e falava assim, deixa de ser tonta, menina, não fala isso. Né, quer trabalhar na funerária? Onde já se viu criança sonhar com isso? Criança não sonha com isso? Mas eu sonhava, né? E eu realizei meu sonho, porque eu realizei vários sonhos de infância.
Mas uma coisa que a morte me desperta muito é que ela me mostra o quanto eu sou mortal, né? Que não dá para economizar amor, não dá para economizar sentimento, não dá para deixar para depois. A gente tem que ser agora, tem que ser de verdade. Excelente, fala, excelente. Que é isso mesmo. Eu acho que é isso que está faltando hoje, né, doutor? As pessoas olharem e falar assim, mesmo sem vontade, eu vou fazer. Que hora que eu fizer, eu vou ter a vontade. Eu vou encontrar a vontade. E todo dia eu fizer. Só se concentra no hoje. Faz hoje. Faz hoje o melhor dia da sua vida. Amanhã você pensa o que vai ser amanhã. Isso que você está falando é interessante, o pensar no hoje. Tem um pouquinho a ver com aquele piloto automático que eu estava falando lá atrás. Exato, tem uma relação grande, enorme. Esse piloto automático faz com que você fique lembrando do passado e tentando prever o futuro. Ele te impede de olhar o presente. Do agora, Então, esse piloto automático ele é quebrado por vários tipos de maneira. Então, rituais religiosos, você consegue quebrar esse piloto automático. Então, o indivíduo que tem uma fé, que profissa uma fé, né? Então, esse cara melhor. O pessoal, os meditadores, eles conseguem desligar, com treinamento, eles conseguem desligar esse piloto automático e viver o agora. Está muito na moda essa palavra mindfulness, né? Sim. O preenchimento da mente, a mente completa, vamos chamar assim. Que é você prestar atenção e tentar ficar ali, né? Mas é muito difícil por causa desse piloto automático. Você tem que usar de técnicas para desligá-lo, né? E novamente, essa estrutura aí dessa substância química psilocibina que eu te falei, ela está sendo estudada para isso, como esse desliga e você presta atenção no agora e você tem prazer no agora. Né? Muito, muito interessante. Você ainda vai ouvir falar dessa substância bastante na vida. Não, eu já vou sair daqui e vou estudar ela. Ela ainda não existe comercialmente, tá? Só tem estudos científicos. Mas não vai demorar muito para existir, né? Eu acho que em 5 anos está no mercado. Pouco tempo, por exemplo. Não, para medicamento até que é pouco tempo. Pouco tempo. É uma substância da natureza que não causa nem vicia. Ela vicia 3 vezes menos que cigarro, que café. 20 vezes menos que cigarro. Ela é 3 vezes mais segura do que tomar uma aspirina. Só que ainda não existe no... É um negócio fantástico. Incrível. Eu achei interessante isso, porque assim, um outro ponto que quando a gente fala de depressão é o sono, né? As pessoas, de modo geral, uma das características, né, da depressão é a questão que ela afeta o sono, né? O engraçado é que você dorme bem, né? Eu tive que dormir antes da nossa live aqui, porque essa hora eu já estou indo para a cama, né? Então, eu achei... Então, eu cheguei do trabalho, fui dormir... Eu achei muito engraçado quando a Letícia me falou assim, Natália, ele tem que fazer a live das 7 às 8 porque ele dorme cedo. Eu olhei e falei assim, quê? Porque hoje eu fui criada onde 7 horas da noite você tinha que estar dormindo. Né? Hoje, as crianças, 11, meia-noite, elas estão acordadas, elas estão no pique da Globo. Assim, elas estão... Como se fosse biológico, e não é, isso não é natural. Nós só temos se isso que existe tornou biológico, lâmpada, só tem lâmpada. Gente. Então, mas não, o preço que se paga é alto. É que ninguém está muito aí, mas quando você fala desse mal-estar, vamos usar um termo do Freud, mal-estar da civilização, o mal-estar da civilização. Civilização causa mal-estar. Porque você não respeita ritmo biológico, você não come o que deveria comer, você não dorme na hora que tinha que dormir, você não faz exercício na hora que tinha que fazer. É tudo meio esquisito. O nosso sistema visual é adaptado ao claro. Nós temos cone só funciona com luz. A luz tem de quando o sol nasce até a hora que o sol se põe. Depois não tem. É invenção. É lâmpada, invenção. Então você começa a estragar a produção de melatonina, que piora o funcionamento da tireoide, que piora o funcionamento da testosterona. Os seus hormônios vão estragando. Eu trabalho com terapia hormonal. Eu não dou mais remédio psiquiátrico, eu trabalho com terapia hormonal. Eu pego molecada, menino de 20 anos, com testosterona de 150. Normal é 1000 na idade dele.
Sabe, o cérebro chega desligado, ele não sabe se ele é menino, se ele é menina. Ele não tem hormônio para saber. O cérebro não funciona. Não consegue tomar decisão. Eu preciso trabalhar, mas eu preciso estudar, mas eu preciso não sei o quê, não consigo fazer nada, estou toda hora ansioso, toda hora não sei o quê. Você pega as meninas também que estão sem testosterona, engorda com facilidade, a tireoide não funciona. Estão tudo meio, não sei o que fazer, meio histérica, não sabe se é isso, se é aquilo. E a gente fica achando que pô, tem um monte de coisa biológica para olhar. Mas dormir é fundamental para o funcionamento cerebral. Nós somos cérebro. Nós somos um cérebro que carrega um intestino por aí. Esse é grande negócio, só. O resto é alguns apetrechos mais bonitinhos ou mais feinhos. E os que são feinhos a gente vai no cirurgião plástico e resolve. Vai no dermato e resolve. Mas nós somos cérebros que carregam o intestino, só. Então, pô, vamos respeitar a natureza. Não. Nós somos a favor da natureza, vamos brigar com o problema do clima, porque o cara cortou uma árvore. Ninguém nem sabe o que é natureza, fica falando essas besteiras. Então a gente vive um mundo de fantasia enorme, né? Uma fantasia enorme. O que é a natureza? Cara, é tão fácil. Tão fácil. Você precisa de alguém para gostar. Você precisa ter filho que você vai gostar também. Entendeu? Você precisa ter gente que te faz bem. E dormir, e comer bem. Não tem tanta coisa assim. É o beabá, né? Que funciona. Tá aí o milagre. Não tem todo mundo procurando milagre? O milagre tá aí. É fazer Cara, o que você tem feito, milagre né? é só olhar para a natureza. Já inventaram. Não vamos inventar nada novo. A gente vai inventar a lâmpada para fazer uma disrupção da natureza. Mas reinventar a natureza nem precisa. Ela já funciona bem pra caramba. Ela já tá pronta, né? Já, é só relaxar, aproveitar, deixar passar. Sabe, o flow, deixa vir o flow. O flow é fluxo, o pessoal em inglês. Vem o flow, sabe? Você tem que sentir o flow. Abre o olho, olha pra fora, olha pro céu. Porra, passarinho que voa. Cara, olha que legal, planta que dá fruta. Porra, onde já se viu um ser vivo que se doa pra você? A macieira se doa pra você, uma maçã pra você ficar vivo. O que você faz de volta? Verdade. Muito bom, doutor. Eu ficaria aqui mais muito tempo falando com você, mas você precisa dormir, eu também. E todo mundo daí, não é? Vai cuidar da sua filha. Pelo exemplo, não é não? Sim, exemplo. Tem que dar exemplo. É isso aí, é o único jeito. Gente, olha, simplesmente se agarrem a tudo que vocês ouviram, né? Doutor, obrigada. Minha gratidão. Viu? É como se eu estivesse sentado na tua frente e batendo um papo de verdade. Eu falei, Letícia, não tem roteiro. Eu não sigo o roteiro. Eu deixo acontecer. Porque acho que papo não tem roteiro, não é? Bora. Eu vou bem, cara também. Falei, papo não tem roteiro. A gente senta na frente da pessoa e conversa, não é? E o duro é que eu falo muito. O duro é que eu falo muito e deixo sem falar. Mas é que você não me conhece. As pessoas que me conhecem na live, elas sabem que eu sou terrível. Eu falo mesmo. Mas é muito bom, é muito bom. Obrigada, viu? Um prazer enorme te conhecer, pela tua generosidade, viu? Comigo, com o público, de poder transmitir esse conhecimento de uma forma tão didática. Você é gentil comigo, agradeço. Agradeço muito o convite. Eu falo que o simples e o claro, na linguagem, ele é muito bom, né? Porque a gente gosta, você consegue realmente se conectar aquilo e fazer aquilo acontecer. Então, realmente, obrigada, viu? Espero conhecê-lo pessoalmente, né? Que nós possamos falar sobre todos esses outros assuntos. Dá mais risada. Todos, isso aí. É verdade, para dar muita risada. E um beijo a todo mundo que está aí. Obrigada por terem participado. Vamos programar outras lives com outros assuntos, porque tem assuntos muito enriquecedores para compartilhar. Doutor Marcos é uma enciclopédia. Muita gente não sabe o que a gente está falando, mas é tipo uma barca aí. Obrigado.